Fala pessoal, meu nome é Victor Nunes e vamos para mais um vídeo comentando acerca da terceira semana agora de aulas na nossa disciplina de Antropologia Cultural. E nesse vídeo aqui eu vou abordar as respostas de vocês na discussão da semana e já iniciar também algumas análises acerca do tema da quarta semana, que será focado agora em linguagem e comunicação. E eu peço que você assista até o final, pois algumas questões do quiz dessa semana virão desse vídeo aqui, ok? Pessoal, eu fiquei contente de ver a participação de muitos já nos primeiros dias da semana e com as respostas de vocês interagindo uns com os outros. E foram muitas reflexões, mais de 400 comentários e continuou crescendo. E isso mostra o quanto vocês realmente estão pensando no assunto e conectando a teoria com a vida real. E é exatamente o propósito aqui, não só aprender conceitos de antropologia, mas perceber como esses conceitos se manifestam no nosso dia a dia, no trabalho, com os amigos, na família, na igreja e até nas pequenas interações sociais. A dimensão que mais apareceu nas respostas foi o individualismo versus coletivismo. A maioria de vocês destacou, o Brasil, Estados Unidos e outros países latinos, e realmente o Brasil tende a ser mais coletivista. A família é central. Existe uma valorização do grupo, do cuidado mútuo, da proximidade, como outros países latinos. Já aqui nos Estados Unidos, vemos muito mais individualismo, um foco grande na independência, nas escolhas pessoais e em seguir o próprio caminho, já a partir da adolescência, da juventude. Vocês trouxeram bons exemplos. No trabalho, os americanos eles valorizam resultados individuais, enquanto os brasileiros eles sentem falta desses vínculos de amizade. Na igreja, o brasileiro é acostumado ao calor humano, enquanto aqui o compromisso é mais pessoal e reservado. Tudo isso é muito pertinente. Agora, um ponto bem importante também. Precisamos tomar cuidado para não cair no etnocentrismo. Alguns comentários, por exemplo, colocaram o individualismo como se fosse algo frio ou até errado, mas não é bem assim. Em culturas mais individualistas, o cuidado também existe, só que aparece de forma diferente, respeitando o espaço do outro. É como se fossem linguagens diferentes de demonstrar amor e consideração por alguém. Uma outra dimensão muito comentada foi a distância de poder. Muitos de vocês observaram que no Brasil ainda existe bastante formalidade com autoridades, médicos, professores, chefes, líderes religiosos, enquanto nos Estados Unidos a relação é mais horizontal, é mais direta, certo? Hofstede chama isso de distância de poder. Culturas com alta distância aceitam hierarquias e obedecem sem questionar muito. Já culturas com baixa distância permitem esse diálogo e até discordância, sem que isso seja visto como uma falta de respeito. As experiências que vocês trouxeram, elas confirmam bem isso. E isso é muito bom, porque alguns também notaram variações dentro do mesmo país. Há empresas, igrejas, famílias que são abertas e outras fechadas. Isso mostra que a cultura ela não é uma caixinha rígida, mas ela é um conjunto de tendências que a gente precisa aprender a ler. E também apareceram várias respostas sobre a orientação de longo prazo e curto prazo. Muitos falaram do imediatismo brasileiro e da paciência maior que vem dos americanos, especialmente em relação a dinheiro, investimentos e planejamento para o futuro. E esse é um ponto bem real. Também culturas de curto prazo, elas valorizam tradições e resultados rápidos, enquanto culturas de longo prazo planejam com calma, pensam nas próximas gerações. E mais uma vez aqui, não é questão de certo ou errado, ok? Mas de perspectivas. Elas são moldadas pela história, pela economia, valores sociais. E não posso deixar de falar também algumas observações importantes. Em algumas respostas eu vi uma série de generalizações bem perigosas, dizendo que o brasileiro é sempre caloroso, os americanos são sempre frios, ou uma cultura é mais ética que a outra. Esse é um risco do etnocentrismo, quando a gente interpreta tudo a partir da nossa própria cultura, como se fosse seu padrão. Lembra que Hofstede ele não quer que a gente saia julgando as culturas, mas que a gente entenda, então,
as tendências que ajudam a interpretar comportamentos. E aqui entra uma parte de reflexão. Entender essas dimensões não é apenas para você ter um conhecimento, mas para servir melhor aos demais ao seu redor. A Bíblia nos mostra vários exemplos de encontros interculturais. Em Babel, as línguas diferentes geraram confusão e divisão. Em Pentecostes, o Espírito Santo uniu pessoas de nações diferentes sem apagar as diferenças linguísticas e culturais. Paulo, em suas viagens, sabia muito bem ajustar a sua linguagem e abordagem. Ele falava de um jeito com judeus, de outro jeito com gregos, para que todos pudessem entender a mensagem do Evangelho de Jesus. E quando missionários e igrejas locais não compreendem essas diferenças culturais, surgem conflitos desnecessários e muitas vezes bem dolorosos. Eu vou dar aqui 3 exemplos para deixar isso bem claro. O primeiro são as igrejas que não compreendem bem a comunidade onde estão inseridas. Imagina uma igreja em uma cidade aqui da América com grande presença de imigrantes hispanos. Ao invés de abrir espaço para acolher, aprender a língua, valorizar as tradições dessa comunidade, a igreja então decide manter toda a sua programação e estilo de culto e voltados ainda apenas para a comunidade branca, americana branca. Resultado é que os hispanos, eles se sentem visitantes, mas nunca como parte desse corpo. A igreja, ela deixa de cumprir a sua missão de ser sinal do reino de Deus para todas as nações que estão ao seu redor. E o evangelho, então, ele perde força nesse contexto. Um segundo exemplo, ele vem dos relatos do livro Dignos de Cuidado. Lá é mostrado como, em algumas equipes missionárias, os choques não acontecem apenas com os povos locais, com os autóctones, mas dentro da própria equipe. Houveram casos em que missionários de diferentes países tinham estilos de comunicação bem distintos. Alguns, vindo de culturas diretas, falavam abertamente o que eles pensavam, mas outros de culturas indiretas interpretavam isso como agressividade ou falta de amor. E esse desencontro gerou tensões tão fortes que a equipe deixou de trabalhar em harmonia e afetou diretamente o projeto missionário. Um terceiro exemplo aparece no livro Valioso Demais para que se perca. Ele mostra missionários que retornaram do campo por conflitos com líderes da organização. Muitas vezes o problema não era falta de fé, de recurso financeiro ou preparo teológico, mas choque cultural na forma de lidar com a autoridade. Missionários vindo de outras culturas, de baixa distância, de poder, eles questionam e esperam diálogo, mas seus supervisores das culturas de alta distância interpretavam isso como rebeldia, como uma submissão. E esse mal-entendido que poderia ser resolvido com compreensão intercultural acabou levando a rupturas dolorosas e continua levando. Esses exemplos, eles mostram que a falta de preparo cultural pode vir a sabotar tanto a missão local, dentro de uma igreja, quanto o trabalho internacional, num campo, num projeto missionário. Agora eu quero que a gente volte para a palavra. Vamos aqui focar num capítulo especial, capítulo 17, Evangelho de João. Esse é um dos momentos mais profundos da vida de Jesus. É uma oração conhecida como a oração sacerdotal. Jesus está às vésperas da sua prisão, sofrimento, a sua morte. Ele poderia estar preocupado apenas consigo mesmo, mas ele ora pelos discípulos e, de forma surpreendente, ora também por nós, que creríamos por meio da mensagem deles. E no versículo 21, Jesus pede que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E essa oração mostra que a unidade, ela não é um detalhe secundário. A unidade entre os discípulos é parte do testemunho do Evangelho. Jesus sabia que estaríamos espalhados entre culturas, línguas e tradições bem diferentes. E a oração dele é para que essa diversidade não fosse motivo de divisão, mas de comunhão em torno do Pai e do Filho, dele próprio. Isso é muito importante para a nossa discussão aqui, porque se nós não aprendemos a compreender as culturas, a gente vai correr o risco de confundir o Evangelho com a nossa própria forma cultural de viver a fé. Mas se aprendermos a ouvir, a respeitar
e a valorizar a diversidade, mostramos ao mundo que a mensagem de Jesus é maior do que qualquer barreira cultural. O Evangelho de Jesus é supracultural. E Paulo disse em Gálatas que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos somos um nele. Isso não significa que não tenha diferença, mas que elas não nos separam mais. Esse é o testemunho que o mundo precisa ver. Um povo unido pelo Evangelho, que domina bem a palavra de Deus, que conhece o contexto dos textos ali presentes e que não se apoia em falácias humanas, em preferências por um grupo ou outro, mas que consegue não apenas suportar um ao outro, mas conviver de forma pacífica, intencional, sincera, principalmente com aqueles que são de outras culturas. Essas pessoas talvez não façam parte do seu círculo de amizade, mas eu espero que a partir desses estudos elas comecem a fazer. Comecem a ser aqueles os quais você vai convidar para um tempo contigo, tomar um café, ter uma refeição na sua casa, chamar para uma partida de futebol, assistir um show, ir a um festival, ir ao parque para que seus filhos brinquem juntos e sejam amigos, cresçam juntos. Essas oportunidades, elas estão batendo na nossa porta todos os dias. E cabe a você e a mim decidir como nós vamos responder a tantas oportunidades que Deus tem nos dado nesse tempo. Por isso, eu oro que você preste muita atenção nisso. Aprender sobre as diferenças, as dimensões culturais, não é apenas um exercício acadêmico. É um ato, sim, de fidelidade ao chamado de Cristo para nós. E aprender a viver a oração de Jesus em João 17, no meio da missão que Ele nos confiou, é algo que nós somos capazes, amando, servindo e nos relacionando, respeitando, sim, as diferenças culturais e mostrando ao mundo que Jesus realmente Ele foi enviado pelo Pai. E nós os conhecemos, andamos com Ele. Os seus ensinamentos podem ser encontrados tanto na Bíblia como no jeito que nós vivemos, nas palavras que eu profiro para alguém que está à minha volta, na maneira que eu encaro os desafios do dia a dia e demonstro com uma fé inabalável que eu possuo, que aquela esperança que eu tenho, ela está ancorada em Jesus e nada vai me abalar. Eu oro para que a gente possa viver nos conhecendo a cada dia, conhecendo ao próximo e principalmente ao nosso Deus, que nos enviou para o lugar onde nós estamos agora e com quem nós estamos agora com um propósito muito, mas muito maior do que aquele que às vezes ronda nos nossos pensamentos. E eu finalizo aqui com dois textos. Primeira, de Pedro 5,10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. E Efésios 1, de 18 a 19, diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Um texto muito rico. Hofstede nos ajudou aqui e vai nos ajudar com mais material a aprender sobre essas diferenças culturais, as dimensões culturais. Se você mergulhar nisso, certamente terá mais condições, mais ferramentas de entender o que se passa à sua volta, como interagir, como ser aceito em diferentes grupos e então, pela amizade, compartilhar da mensagem transformadora que só Jesus possui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito várias anotações. Volte o vídeo, assista novamente, pause quantas vezes você quiser, mas aproveite esse tempo. Certamente, Deus quer te ensinar muito mais para que você seja bênção, ou seja bênção ainda mais onde você está. Porque não esqueça, a missão começa onde nós estamos, mas ela vai terminar onde Deus quiser. Só Ele sabe, certo? Deus te abençoe, bons estudos e até o próximo vídeo. Até mais.